Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal São Jerônimo. O texto sobre o qual vamos refletir é Deuteronômio 34, 1 a 12. Trata-se da morte de Moisés na terra de Moabe. Moisés, o grande profeta e legislador, morreu avistando a terra prometida do alto do Monte Nebo, após liderar o povo de Deus na libertação da escravidão do Egito e na passagem pelo deserto. Celebrando a memória de Santa Clara de Assis, que viveu entre os anos de 1194 a 1253, gostaria de refletir com você sobre o ver de Clara e de Moisés e o nosso não ver. O ver de Clara, o ver de Moisés e o nosso não ver. Vamos lá? Filha da alta sociedade de Assis, Clara era uma mulher de visão. Na tenebrosa Idade Média, ela viveu de forma diferenciada a vida religiosa contemplativa. Sabe o que isso significa? Significa que ela não aceitou viver de forma fechada em um convento, enclausurada, como viviam as monjas beneditinas. Isto é, sem a possibilidade de ter contato com os pobres e os leprosos. Pessoas que viviam segregadas, separadas da sociedade, por medo do contágio com o vírus da lepra, hoje conhecido como o vírus da hanseníase. Seguidora de São Francisco, outro jovem rico assissense, os dois se uniram na fé e no amor a Deus a partir dos desvalidos. Tudo deixaram e nunca se separaram na missão. Clara era também uma mulher de personalidade forte. Assim como Moisés, ela enfrentou o poderoso faraó do Egito. Ela desafiou os papas, as autoridades constituídas da época, que ousaram impor regras que contrariavam o evangelho para o seu grupo, e ela não aceitou. Clara morreu desejando estar plenamente com Deus na vida eterna. Aliás, a morte não era um problema naquela época, porque todos esperavam morrer e ir para a vida eterna. Havia também os que tinham medo de ir para o inferno, é claro. Francisco morreu avistando, com a ajuda dos frades, a sua amada cidade de Assis, na belíssima, ou nas belíssimas montanhas da Úmbria italiana. E Moisés, como morreu? Moisés morreu avistando, por ordem divina, Canaã, a terra que Deus prometeu dar aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O texto diz que ele tinha 120 anos, é um modo figurado, é claro, para dizer que ele era um sábio. Número na Bíblia, entenda, não é sinal de quantidade, mas de qualidade, isto é, de sabedoria. Ninguém podia viver tanto tempo naquela época. Depois de Moisés, diz o texto, em Israel nunca mais surgiu um profeta como ele, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito contra o faraó, os seus servidores e todo o seu país, nem quanto à mão poderosa e a tantos e a tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de Israel. Moisés morreu e permaneceu no Egito. Seu túmulo nunca foi encontrado. Moisés, criado no palácio do faraó, pela filha do faraó, conheceu o luxo. Já adulto, vendo a opressão contra o seu povo, cometeu o crime de matar um egípcio que maltratava o seu povo, conforme Êxodo 2, 11 a 15. Depois desse fato, com medo, ele fugiu para Madiã, onde se casou tempos depois. E também
um bom tempo depois, ele viu Deus que na sarça ardente o convocou para voltar e libertar o seu povo da escravidão. Êxodo 2,16. O Deus que fez Moisés ver a terra de Canaã antes de sua morte é o mesmo que viu a opressão do seu povo e o escolheu como libertador, ainda que ele tivesse agido com violência. A tradição, a teologia, preferiu Moisés libertador ao violento. Josué, o filho de Num, já tinha sido escolhido por Moisés para dar continuidade à sua missão. A predileção de Moisés por Josué justifica-se pelo fato de Josué ser considerado seu servo desde a juventude, conforme Números 11:28. Josué estava com Moisés no monte Sinai quando ele recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a Torá. Prevendo a morte de Moisés, Deus disse a Josué: "Sê forte e corajoso, pois tu introduzirás os filhos de Israel na terra que eu lhes havia prometido. Quanto a mim, eu estarei contigo. Eu estarei contigo." É a promessa divina. Josué, em hebraico, Yoshua, nome que significa Javé é ou dá salvação, recebeu o encargo de manter viva a memória e os ensinamentos da lei, da Torá, recebida por Moisés. Notório é o fato de que o nome Jesus é a transliteração grega do nome hebraico Josué. Então Jesus também é Yoshua. Deus dá ou é a salvação. Como Moisés, Jesus transferiu a continuidade de sua missão para os apóstolos e as apóstolas. E eles, pelo batismo, transferiram esta missão para nós hoje, os cristãos de hoje. Há uma continuidade, portanto, da missão. E aí vem a atualização desta nossa missão. Moisés e Clara convoca-nos, portanto, a ver. Aliás, você sabia que Santa Clara é a padroeira da televisão? E aí deixo uma pergunta para terminar. E nós? Será que estamos realmente vendo o que está acontecendo no Brasil? E não estou me referindo à pandemia. O Brasil passa por um momento de cegueira. Há coisas erradas no Brasil, ou há coisas erradas acontecendo no nosso país. Instituições e sociedades precisam estar bem alertas, afirmou o presidente do TSE. Muitos não querem ver o que está acontecendo. Outros querem fazer a sociedade ver o que não é necessário para a democracia. A liberdade democrática está sendo tolhida em nome de egocentrismos desvairados de lideranças negativas. Quem tem olhos para ver, veja. Repito, quem tem olhos para ver, veja. Compartilhe esta nossa reflexão. Paz e bem, e esteja sempre com os olhos bem abertos para ver. Um abraço.